fazer o quadro Qual a Profissão é Essa? Que ele é médico. Então vamos lá. Como é que foi pra sua família, seus pais, tipo, você médico? Bom, quando eu era criança, eu nasci filho de um ferroviário. Você sabe o que é ferroviário? São pessoas que trabalham na ferrovia. E meu pai tinha muitos filhos, mas era um homem que se dedicava aos filhos e nos falava que queria que todos os filhos estudassem para que não fosse um ferroviário. Não que ele achasse que fosse indigno ser ferroviário, mas era para que a pessoa pudesse ter uma profissão melhor do que ser ferroviário e poder fazer as coisas a mais do que o que ele pôde fazer por todos nós. Por que você escolheu fazer medicina? Bom, tudo começou porque lá com meu pai uma obrigação que a gente tinha era estudar. Estudar era obrigação. Todos os filhos tinham que estudar. E naquela época, com a cultura do meu pai, se você não estudasse, não fizesse as lições, não passasse de ano, você tinha um certo castigo, perdia as férias. E eu queria ter férias todo ano, então eu era obrigado a estudar. Bom, eu fui estudar e quando eu cresci, chegou a época de fazer vestibular. Bom, quando eu fui fazer vestibular, eu já tinha um irmão que fazia medicina. E meu pai disse que eu tinha que ser engenheiro. E disse, você vai fazer vestibular para engenharia. Então eu me inscrevi para engenharia e também me inscrevi para medicina. E acabei passando primeiro em medicina. E aí decidi que eu queria seguir a carreira do meu irmão, ser médico. E também depois passei até em engenharia, mas acabei não continuando o curso, fiz só medicina. E dentro da medicina eu escolhi ser médico que cuida da pele. Você sabe o que é dermatologista, é o médico que cuida da pele. E depois dessa própria profissão de dermatologia foi se aperfeiçoando e hoje o dermatologista cuida da pele e da saúde da pele e também cuida da beleza. Trabalha para que as pessoas não envelheçam, cuida do rosto das pessoas. Por exemplo, como eu cuido do rosto de sua tia Mayra. Você já pegou um caso bizarro que ficou até sem saber o que fazer? Com certeza, já peguei muitos casos bizarros que eu não Conta sabia. dois deles. Eu não, por exemplo, que eu não sabia o que era e a pessoa tinha na pele uma série de lesões parecendo verrugas, mas não eram verrugas. Então eu comecei a estudar o caso, comecei a estudar, fiz vários exames, fiz biópsia e nesses exames todos eu descobri que era uma doença chamada epidermodisplasia verruciforme, que era na época uma doença rara. Na época que eu até escrevi esse caso para o Congresso, só tinha 4 casos publicados no mundo. Hoje a gente sabe que tem muitos outros casos. Esse foi um caso bizarro. E também vou contar um caso bizarro de uma criança que me chamaram para atender na maternidade. A criança apresentava umas lesões na pele e eu nunca tinha visto em outra criança. Já tinha visto vários bebês recém-nascidos, nunca tinha visto esse caso. Esse caso eu estudei muito, eu acabei levando para uma reunião onde vários dermatologistas discutem esse caso e acabou se descobrindo que o caso chamava-se adiponecrose do recém-nascido. Uma coisa que, depois desse caso, eu ainda não vi outro até hoje, com esse tempo todo de medicina. Muita gente chega assim, doutor, dá uma olhadinha aqui. Isso é frequente em todos os lugares. Aqui mesmo, da outra vez que eu vim, tinha muitas mulheres. Muitas me perguntaram para dar uma olhadinha no rosto, o que era que podia fazer, se podia melhorar aquelas ruguinhas aqui, na sua casa. E o senhor já falou só nascendo de novo alguma vez? Não, absolutamente. E, por exemplo, tem pessoas que vai fazer uma consulta e vai um acompanhante. Depois que eu acabo de fazer a consulta do paciente, normalmente a paciente pergunta, você pode dar uma olhadinha nessa amiguinha minha que eu trouxe? Acontece isso frequente. Enquanto que você fazia já uma medicina, você já ficou com frio na barriga em algum caso? Com certeza. Eu faço também, além de dermatologia, eu faço cirurgia dermatológica. Uma vez eu operando um idoso de 102 anos de idade.
entendeu? E eu fiz essa cirurgia, ele não tinha muito recurso, então eu não contratei um anestesista para fazer, fiz anestesia local. Então, quando eu estava operando esse idoso, eu operei ele, fiz a cirurgia, logo que acabou a cirurgia, ele passou a ter um sangramento no local que não parava com nada. Eu pinçava o vaso e coagulava o vaso voltava a sangrar, e isso realmente me deixou com frio na barriga. Mas eu acabei dando medicação e acabou controlando o sangramento. Aí sim que eu fiquei aliviado. Como é ser médico dentro de casa com os filhos são Bom, quando a doença é da pele, eu resolvo com muita facilidade. Mas quando é de outra área, por exemplo, quando é uma febre, uma dor de barriga, aí eu chamo o médico. Santo de casa não faz milagre. Com certeza absoluta. Obrigada. De nada, foi um prazer. Foi um prazer Tchau. fazer esse vídeo para você, dar essa entrevista, tá bom? Valeu. Brasil vai ganhar na Copa. Ah, se Deus quiser. Helenário. Eleonário. Helenário. Elenário. Não tem o O, Helenário. Helenário. Elenário. Helenário, isso. Olha, Helenário. H-E-L-E. H-E-L. E-N-A-E-E. Ai, Eleonário. Helenário. Eleonário.